Ai, eu tô aqui falando e tava no mudo, gente. Boa noite, estão me ouvindo agora? Boa Boa noite. noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Olha, hoje nós vamos ficar um pouquinho no escurinho, que eu tô sem a luz que eu coloco, tá tudo adaptado. Se o som estiver ruim, me avisem, tá? Porque estamos em obra aqui em casa, é uma quebradeira, e eu corri para cá para conseguir dar aula para vocês. A internet oscilando, eu pensando que eu não ia conseguir entrar, mas deu certo, estamos aqui. Se tiver baixo, me avisem para eu falar mais alto, tá? Vocês estão me ouvindo bem dessa forma? Sim, professora, eu estou ouvindo. Tá dando para ouvir, tá bom. Bom, meninas, então hoje nós vamos finalizar o nosso projeto, graças a Deus, né? E a parte que nós iremos aprender é de metodologia, tá? Essa parte é muito importante porque vocês vão utilizar esses métodos para sempre. Esses métodos que vocês vão dar umas pinceladas aqui, digo assim porque a gente sempre se aprofunda dentro de áreas específicas, né? Então, quando vocês forem fazer pós-graduação, se forem querer fazer até pós em outra área, né, que tem essa possibilidade, serem aí administradoras e fazer uma pós em direito, por exemplo, né? Pós em outra gestão, enfim. Vocês vão ver que tem esses mesmos métodos adaptados nas mais diferentes formas. Então, hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre esses métodos e vamos aprender também a parte final lá do trabalho, que se chama cronograma, que é uma parte muito fácil de fazer, né? É como se fosse uma agendinha. Porém, muita gente não foi ensinado e isso contabiliza, por exemplo, na UFAM, né? Eles têm todo um critério para avaliar cronograma. Então, a depender aí da universidade que um dia vocês forem querer fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Precisa saber fazer o cronograma correto, porque senão perde o ponto desse item, que é um item muito importante também. Eu vou compartilhar a tela. Hoje nós vamos estar finalizando, então eu quero ir logo direto ao ponto, para no final a gente poder rever o modelo completo e conversar sobre os itens, né? Até discutir sobre o nosso exercício, como que vai ser, marcar, o que eu vou querer de treino, né? Depois disso, e vocês também me falarem, depois num todo, o que ficou de dúvida para eu poder esclarecer. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu vou abrir também um conteúdo que eu tenho de... Peraí, gente. Conseguindo abrir o material de metodologia que eu quero abrir para vocês. Tá aqui. Que é separado. Hoje não pode fazer porque é uma caixa aberta. Abriu. Bom, agora que eu estou com os dois arquivos aqui, eu já aprendi que não dá para ficar oscilando as minhas páginas aqui no Zoom, né? Eu tenho que abrir um, depois fechar, abrir o outro. Então, eu vou abrir primeiro o do projeto mesmo. Me avisem aí se já estiver aparecendo para vocês, tá? Que para mim tá como se estivesse aparecendo, e da outra vez eu fiquei falando, nem estava aparecendo para vocês, tá, né? Vamos lá para baixo na metodologia, ó. Isso aqui tudinho eu não vou retomar agora, porque eu vou deixar para quando a gente finalizar. Eu quero finalizar o método para a gente poder, eu quero enviar o modelo para vocês, né? E aí depois a gente pode ir retornando, até porque a aula passada foi, na minha opinião, uma das mais importantes, que é essa de citação. Demora um tempo para exercício, é nesse exercício que eu quero chegar depois. Bom, a metodologia, ela é separada em 3 tópicos, tá? Então, uma boa metodologia, primeiro, eu indico o que a gente chama de método de abordagem, né? Eu coloquei aqui esses pontinhos, vocês devem estar se perguntando por quê. É porque eu costumo dizer que quando é bem explicado, esse limite aqui seria suficiente, porque tem gente que acha que precisa
Ah, eu vou escrever 5 folhas de método de abordagem. Não precisa, tá? Mais à frente a gente vai ver por que eu estou falando isso. Tipo de pesquisa e delineamento da pesquisa. Cada tópico desse eu vou explicar para vocês o que que é, porque o que é o tipo de pesquisa não pode ser colocado aqui. Então, cada um desses é diferente. Aqui embaixo, isso tudo, gente, é comentário meu, tá? Então, por exemplo, vai no modelinho de vocês, que eu deixei aqui, mas vocês, quando forem fazer, vocês têm que apagar, né? Tem gente que, se eu faço modelo assim, acaba achando que tem que deixar aqui. Não é. É só comentário meu mesmo, sobre explicação do método, ó. Recomendo que isso aqui seja no máximo 2 laudas, é o suficiente. Aqui, ó, um resuminho de cada um deles, e eu venho falando um pouquinho sobre cada tipo de pesquisa, ó, tá? Comentário meu, já a gente chega lá. Mas para eu poder saber qual seria o método da minha abordagem, para eu estar falando qual a metodologia eu usei, eu preciso saber o que é método e quais são os métodos dentro da linha de pesquisa que eu tenho. E é isso que eu vou estar apresentando para vocês agora. Eu vou parar de compartilhar essa daqui para poder abrir o outro Word, tá, gente? Porque antigamente, como eu falei para vocês, eu oscilava aqui entre um e outro e achava que aparecia e não aparece, né? Aí eu vou ter que fechar para poder abrir o outro. Esse material que eu vou estar mandando para vocês hoje, ele é só de método, eu quero esclarecer para vocês que ele é um resumo que eu mesma fiz, tá? Eu mesma fiz de um trabalho, uma obra de metodologia que é do Mesaroba, caso vocês queiram, tá? Qual é o livro que a professora tirou? Eu tirei do Mesaroba, mas tem qualquer livro. Tem o Lacates, por exemplo, que eu tenho ele todo em PDF. Se vocês quiserem, eu posso estar enviando o PDF do Lacatos. É uma matéria em pesquisa que é muito utilizada, tá? E lembrem sempre que aqueles livros que estão na ementa estão disponíveis aí, né, para vocês pelo IDAAN, tá? Porque eu estou falando isso porque esse livro é assim, o que vocês acharem que a linguagem está melhor, porque todos falam a mesma coisa. O que eu, Brenda, fiz então? Fiz tipo um fichamento, eu saí pegando algumas coisas do livro e colocando nesse resuminho para fazer uma mini apostila para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Mas isso não impede de vocês lerem tudo dentro do livro, né? O livro ele vem de uma forma muito aprofundada. O que eu coloquei aqui um resuminho de 2 páginas, lá vão ser 10, por exemplo, né? Mas aí é aquele método que eu falei para vocês que eu acredito que funciona melhor para o aluno. Primeiro ele começa pelo básico, depois ele amplifica. Né? Se eu chego dando muitos detalhes de cada um, vocês não vão entender. Primeiro tem que entender o que é cada um deles. Esse material vai ser suficiente para vocês entenderem as diferenças. Aí, quando for o momento dos detalhes, já a obra ela vai dar, né, esses detalhes maiores. Então, vamos lá agora para a gente ver o material do método que eu fiz para vocês. Ó, isso aqui é o resuminho que eu criei, tá? Isso assim, como eu estou falando que tem no livro, se vocês, não, a professora não precisa, isso já tem no livro, eu também não é obrigatório vocês terem esse material, é só caso vocês quiserem, tá? Ó, o que distinguiria, então, aquele conhecimento que eu digo de científico dos outros? Isso aí a gente deu lá no início das aulas, quando a gente aprendeu o que é ciência. Quando eu falo de conhecimento científico, eu tenho que pensar o que não é científico, né? Aquilo que eu não consigo verificar, aquilo que eu não consigo comprovar. Então, essa possibilidade de eu verificar, de eu comprovar ou não algo, é o que faz o dinamismo do conhecimento científico. Por que eu digo isso, dinamismo? Porque aquilo que lá atrás, né, era considerado como certo na ciência, às vezes no futuro é desfeito. Até questão, por exemplo, de sangue, né? Antigamente acreditavam que a timpagem sanguínea era de uma forma, hoje em dia já se sabe de outra. Questões celulares, questões matemáticas, em todas as ciências nós vamos evoluindo, tá? Então, para eu verificar esses resultados, eu preciso ter um método. O que que o método me dá? A forma que eu vou chegar lá. Eu não consigo fazer essa verificação de qualquer forma, né? Espera aí, gente, que eu vou mexer aqui no ar-condicionado. Deixar mais quente. Eu não consigo fazer de qualquer forma. Eu preciso criar uma metodologia, ou seja, um passo a passo. Esse passo a passo, independente do método, ele sempre vai te indicar onde você vai começar e onde você vai terminar.
onde você vai começar o quê, professor? O seu raciocínio. Então, aqui é como se fosse um raciocínio. Lembre-se que você faz uma pergunta e lá na hipótese você faz a suposição da resposta, que você vai verificar se é verdadeiro ou não, né? A gente já viu que no problema a gente faz a pergunta e eu me posiciono na hipótese do que eu acredito que responde. Aí eu vou verificar utilizando esse método. No final eu digo, ó, a hipótese 1 estava certa, né? Eu consegui comprovar. Não, não é dessa forma. E aí a gente só consegue fazer isso com essa verificação. Bom, um dos métodos mais utilizados, mais falados e que vocês vão ouvir falar todos esses semestres é o método, os dois, indutivo e dedutivo, tá? E eles têm, assim, premissas que são opostas, né? A forma de induzir é completamente oposta de dedução. E aí vocês sempre vão ouvir falar nessa frase aqui, olha, o indutivo ele fala assim, eu quero tirar do específico conclusões gerais ou universais. Então, eles sempre vão falar para vocês assim, o que é o indutivo? Como que eu induzo, né? Eu parto do particular para o geral, né? Eu já vi muito aluno falando isso, professora, tá, eu parto do particular para o geral. O que é isso, né? Fala em palavras simples o que seria isso. Gente, eu pegar um tipo de raciocínio, uma suposição, uma indução, como estou dizendo aqui, eu vou induzir algo particular, né? E eu vou generalizar para outras categorias. Aqui embaixo tem um exemplo nesse livro que eu vou citar para vocês poderem compreender melhor. Olha só. Vamos supor que eu analisei características de uma pessoa, um magistrado, um juiz, tá? E eu começo a pontuar. Esse juiz aqui, ele recebe dinheiro para dar as sentenças dele. Esse juiz, isso dá para ser em qualquer área, né? Um administrador, por exemplo, esse administrador recebe propina, esse administrador está ganhando licitação porque ele compra as licitações dele. E eu começo a elaborar características daquele administrador. Eu posso fazer uma indução de que todos os outros administradores que agirem da mesma forma também vão ser corruptos como esse administrador. Então, vejam, eu analiso um caso específico, aí eu separo características daquele caso. Depois eu posso fazer uma analogia com as empresas, por exemplo. Analisei a Samsung. Separei características da Samsung. O meu tema seria até sobre ergonomia, falei para vocês, né? Então, eu estava analisando os trabalhadores lá da Samsung. Depois eu verifico que a Nokia, a Showa, a Philips, a Sony, várias outras empresas estão da mesma forma que a Samsung. Então, eu vou poder categorizá-las da mesma forma, né? Se eu considero que elas estão, por exemplo, respeitando, a Samsung está respeitando os preceitos de ergonomia. Se a Sony está fazendo a mesma coisa, eu induzo que ela também está. Então, aqui, gente, é aquela proposição que eu não consigo analisar tudo. Vamos supor que vocês vão fazer uma pesquisa. Eu vou sempre puxar para o meu lado para vocês acompanharem o meu raciocínio, né? Tive uma aluna que ela queria falar sobre prisões, eu já até falei isso para vocês. E ela queria, assim, analisar todas as prisões do Brasil. Eu falei, isso vai ser impossível, né? Você, em 6 meses, você analisar todas as prisões. O que você pode fazer? Ela analisa uma prisão em particular, estabelece características daquela prisão, e aí ela pode qualificar, todas as prisões que estiverem assim, assim, assado, como essa que eu analisei, portanto, estarão na mesma situação. Ela fará uma indução. Ela não foi em todos os presídios. Ela foi em um, e se o outro, o Y, está igual a esse X que ela analisou, ela pode deduzir que eles também são eficazes ou não, aqui no caso do presídio, né? Então, o raciocínio indutivo, ele quer chegar nessas conclusões gerais, que abrangem muita gente, muita empresa, muitas pessoas, sempre assim, uma coletividade, partindo da análise de algo particular, de um ponto específico, tá? Eu não sei se com esse tanto de exemplos vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio, mas deu para entender que nesse caso eu pesquiso uma coisa, e aí depois eu vou estabelecer pontos em comum e aqueles que se encaixarem nesses pontos eu vou concluir, vou induzir, né, aquele mesmo raciocínio empregado, tá? Então, vamos supor que eu estou analisando o caso de uma empresa que ela está sendo corrupta, esse mesmo exemplo aqui, né?
Se a empresa X é corrupta, logo todos os outros juízes também são, ou todas as outras empresas também são. Esse raciocínio aqui seria todos qualquer um? Não. Todos aqueles que estão inseridos nas mesmas características que eu estou analisando, tá? Então, vejam. Ó, a partir da observação de um ou alguns fenômenos particulares, eu estabeleço, então, uma proposição generalizante para aplicar a outros fenômenos. Porque, veja, a solução que eu vou propor para a minha empresa, ela também vai servir para outras empresas que estão na mesma situação, tá? Então, esse aqui é um tipo de método generalizador, né? Eu estou olhando um ponto e eu consigo depois aplicá-lo em vários outros. Esse que é o raciocínio indutivo, que vem daí da indução. Lembrem sempre que a palavra, ela já entrega para a gente, né? Eu estou induzindo, tá? Então, eu vou fazer essa conclusão a partir da observação de um fenômeno. Aqui, no caso, pode ser esse caso da empresa que eu estou citando para vocês, tá? Então, o método indutivo ele vai se fundamentar na generalização de propriedades comuns. Olha aqui a palavra-chave, tá, gente? É claro que eu não vou poder induzir uma conclusão, eu vou concluir lá que todas as empresas são corruptas, por exemplo, se elas são diferentes. Uma está respondendo de uma forma e outra não. Eu não tenho como estar equiparando situações desiguais, né? Então, eles têm que estar acoplados dentro do mesmo pré-requisito, das mesmas características, das mesmas situações, tá? Então, assim, ó, eu coloco fatos similares, tá? E eu posso até verificar no futuro, por quê? Eu vou poder ampliar esse conhecimento para várias outras empresas. Citando aqui esse exemplo que eu criei para vocês, é claro que pode ser acompanhado, né, de diversas formas. Vocês conseguiram entender essa indução do particular para o geral? Que é sempre a frase que é dita, né? Ah, eu parto do particular e vou para o geral. Me falem aí. Sim. Juliana também? Ok. Por que o indutivo sempre fica junto com o dedutivo nos livros? Vocês vão ver isso. É justamente porque um é o contrário do outro. A gente acabou de ver um que ele analisa um ponto particular e ele vai estabelecer critérios, né, fatos ali similares, iguais, para poder estar colocando outros que estão dentro da mesma realidade, dentro desse conjunto. É como se fosse um conjunto. Eu consigo concluir, né? Mesmo sem ir lá, eu crio um método que eu posso tirar preposições gerais, eu chego em conclusões amplas. Eu posso dizer, todas as empresas que fazem isso, isso e isso são corruptas. Todas as empresas que seguem essa premissa são eficazes. Tudo isso através da indução. Se eu faço o contrário, eu parto de algo generalizante e venho para algo particular, eu estou fazendo a dedução. Agora, o método é um pouquinho diferente, vamos lá. Ó, aqui eu vou pegar algo que já é uma afirmação geral. Gente, geralmente aqui já é uma verdade aceita, tá? Essa articulação, assim, um pensamento geral é geralmente algo que já está no comum, já está no social, já está em algo que é concebido pela sociedade como uma verdade, tá? E aí eu vou verificar essa afirmação dentro de algo particular. Vamos lá ver mais umas ponderações aqui sobre a dedução, então, já que eu vou... Um eu induzo e no outro eu deduzo, tá? Bom, aqui, primeiramente, eu vou já apresentar esses argumentos. Quais são esses argumentos que são considerados verdades ali inquestionáveis, né? Já são concebidos como uma verdade. Lembre-se que lá no início das aulas a gente viu essas discussões sobre a verdade ideal, né? A busca do conhecimento é essa busca da verdade ideal. O que de fato é verdadeiro, né? O que eu posso confiar cientificamente? O que eu posso
como a gente viu ali em cima, conhecimento científico, eu posso comprovar, né? Então, vejam, aqui eu já pego algo, por exemplo, né? Na administração, vocês vão ver que tem um monte de princípios que a administração tem que cumprir. A administração, para ela atuar, principalmente se ela for a área pública desse administrador, ele está gerido ali sobre uma categoria de normas, né? Tudo que a gente faz na vida da gente, a gente precisa obedecer às normas, né? Tem normas da BNT, tem normas que são via decreto, tem outras que são até na Constituição, como eu já falei para vocês, que tem os princípios da administração que estão no artigo 37 da Constituição, né? Então, o administrador, ele tem que se guiar pelo que está na lei, ele tem que se guiar pela proporcionalidade, todos aqueles critérios que estão lá. Por isso que muita gente, a partir daí, que vai ficar no setor público, às vezes faz até especialização, né, voltada para essa questão da legislação por conta disso, tá? Se eu pego um princípio que está nesses livros que vocês vão ler, vão comprar da administração, e eu começo a estudar, vocês vão verificar que aquilo já é uma verdade aceita, né? Estão vendendo livros, teorias sobre a administração, que estão me dando conceitos, estão me dando, didaticamente, estão separando a administração em ramos, para que vocês possam entender, compreender os âmbitos diferenciados dentro da administração. Então, tudo que está afirmado ali, que é legitimado pelos estudiosos da área das ciências sociais, da administração, são considerados verdadeiros e inquestionáveis dentro dessa ciência que nós estamos lidando, certo? Eu posso pegar, por exemplo, um princípio desse, tá? O princípio da administração, que já é algo inquestionável, e dali eu vou voltar essa conclusão, tá? Essa premissa para algo particular. É por isso, então, que aqui, quando eu digo lá no meu projeto que eu vou usar o dedutivo, eu tenho que dar 3 informações dentro da minha metodologia. Eu preciso dizer assim para o leitor, ó, meu método de abordagem será o dedutivo, tá? Aí não precisa você ficar conceituando, pontuando. Tem gente que pensa, segundo o fulano de tal, dedutivo é isso, segundo Beltrano é isso. Isso aí a gente faz no embasamento. Aqui na metodologia, a gente pode ir direto ao ponto. As 3 informações que vocês têm que dar é a premissa geral, premissa particular e a conclusão. Então, eu tenho que dizer, partindo da premissa geral tal, para a premissa particular tal, chegando à conclusão tal. Se eu pego uma metodologia que diz que vai usar o dedutivo e não me dá essa informação, essa metodologia está, no mínimo, incompleta, porque não tem dedução sem esses 3 pontos. É isso que a gente vai ver agora. Então, o raciocínio dedutivo, ele se fundamenta no que a gente chama de silogismo, que vem da filosofia, né? Aquilo que estuda a lógica. Então, veja, eu vou tirar essa verdade que eu já tenho como uma verdade, né, inquestionável, que é a premissa maior, genérica, e vou trazer para particular para chegar no resultado. Os livros de metodologia, quando eles vêm trabalhar essa lógica, geralmente eles trazem esse exemplo que vocês vão ver aí, ó. É um exemplo que a gente usa em raciocínio lógico, tá? Por quê, gente? Na época que se estudava essa questão lógica, essa questão metodológica, eu já até falei isso para vocês, né? As áreas das humanas não eram ainda diferenciadas como a nossa. Então, a gente estudava direito, filosofia, linguagem, questões da administração, tudo num bolo só. Aí, hoje em dia, tanto vocês aqui vão estar vendo essa questão da lógica que vem do Aristóteles, que vem do Sócrates, como eu no direito, como outra pessoa que seja de letras da linguagem, tá? Porque todos eles ali, né, os grandes, a gente chama de filósofos, mas eles eram também estudiosos do direito, da administração e da sociologia, da filosofia, da linguagem, enfim, tá? Então, vejam lá. Vamos ver, então, qual é esse raciocínio, esse exemplo que a gente acha na maioria dos livros. A premissa maior, o ser humano é mortal. Aí eu posso dizer, Juliana é um ser humano. Então, eu posso concluir que a Juliana é mortal. Se ela é um ser humano e o ser humano é mortal, né? Então, vejam aí, qual é a minha verdade aqui inquestionável, né? Tá na premissa maior. Já foi comprovado cientificamente que o ser humano, ele é mortal, certo?
Mas aqui eu estou me preocupando com um fenômeno particular. Claro que isso aqui é só um exemplo para a gente entender a lógica, tá, gente? Poderia ser uma empresa aqui, mas aqui a gente cita o caso como se fosse uma pessoa, né? Então, vamos lá. Giovana é um ser humano, então a Giovana é mortal. Eu preciso chegar nessas conclusões voltadas para a minha área, partindo dessa lógica. Então, aqui, geralmente, eu pego realmente um princípio, algo que já é estudado dentro da área da administração, para eu estar fazendo esse raciocínio, tá? O método dedutivo tem sido largamente utilizado por aqueles pesquisadores que adotam uma linha mais formal de pensamento, uma vez que consideram a forma dedutiva como a única capaz de estabelecer um raciocínio efetivamente lógico. Então, aqueles que querem ser lógicos, não querem. Geralmente, gente, o pesquisador às vezes tem medo de fazer induções e fugir muito, né? Claro que, professora, eu que escolho o método, tem gente que pergunta isso. Eu digo que não, é o tema que te diz o método que você precisa, tá? Por exemplo, aquele que eu criei lá, que seria uma empresa, lembra que eu ia ver questões da ergonomia? Veja, eu vou estudar uma coisa particular e eu queria ampliar, né, para outras empresas que eu não vou poder ir até lá. Então, ali é a indução, né, que eu já estou indo do particular para o geral. Então, vejam aqui. O método dedutivo não se apresenta de forma muito clara, isto porque ambos estão fundamentados no processo observacional. A gente já sabe que a ciência primeiro observa, né? Depois eu crio essas conclusões. Ressalta-se, no entanto, que, se por um lado o método dedutivo pode nos levar à construção de novas teorias e novas leis, por outro, o método indutivo só nos possibilita chegar a generalizações empíricas de observações. Então, veja, gente, eu só vou poder generalizar se eu observei o objeto lá na minha indução, tá? E aqui, o método dedutivo, se eu faço essas conclusões, eu posso estar chegando em conclusões novas, reflexões novas, teorias novas que ainda não tinham aparecido antes dessa minha observação. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? A partir da lógica, eu consigo chegar em novos pensamentos, novas reflexões. Vejam aqui um comparativo, para a gente fechar melhor esse pensamento, de uma dedução para uma indução, tá? Então, vejam. No dedutivo, tem sempre as 3 informações que eu falei para vocês. Vocês vão ter que falar a premissa maior, qual é aquela verdade inquestionável que vocês vão se pautar, a lógica do raciocínio, particular e conclusão. Os tigres são carnívoros, tá? Aqui já é comprovado, os estudiosos, biólogos já sabem disso. Depois eu venho para a premissa menor. Veja aqui, Mimi, que é um nome próprio, né? Um substantivo próprio aqui, com certeza é um nome de um tigre que ele está falando. Ó, Mimi é um tigre, né? Então, o que eu posso concluir? Que Mimi, se é um tigre, vai ser carnívoro como todos os outros carnívoros são. Então, eu estou colocando esse particular dentro deste globo que ele pertence, né? Por isso que eu parto da lógica, de que ele é carnívoro, porque ele é como todos os outros tigres. Vejam aqui que eu tenho que raciocinar, gente, nas características em comum, tá? Aqui é um exemplo da biologia, né? Mas vejam, o que eu estou querendo dizer é que ele é um felino, ele é um selvagem, né? Ele tem todas as características que todos os outros tigres. Aqui poderia ser algo da administração, que eu já citei para vocês, que tem as mesmas características. É esse raciocínio que eu vou ter que fazer para chegar numa conclusão, né, ampla. Aí o raciocínio indutivo, aquele que vem da indução. Foi observado em tigres o comportamento alimentar carnívoro, logo, todos os tigres são carnívoros. Então, vejam, aqui ele está fazendo uma indução generalizante, né? Ele não está falando da Mimi, ele não está falando de um tigre em particular. Ele está criando uma conclusão ampla sobre todos os tigres. Essa que é a diferença, então, da dedução, né? Que eu vou deduzir um particular aí, do que a indução, que eu crio aí uma conclusão generalizante, tá? Nesse primeiro momento que vocês estão tendo esse contato com isso, talvez fique um pouco confuso, né? Aí vocês precisam pegar, por isso que eu criei esse resuminho aqui, reler novamente, né? Tentar imaginar exemplos, né? Para vocês conseguirem memorizar
Mas aquela frase que ajuda a memorizar sempre é essa, né? Uma parte do geral para o particular, que é o dedutivo, e uma parte do particular para o geral. Então, elas têm isso de contrário, tá? Uma do geral para o particular e uma do particular para o geral. Se vocês se pegarem a esses dois pontos, critério de memorização, não quer dizer que vocês vão saber escrever sobre, mas pelo menos lembrar isso já é meio caminho andado. Aí depois a gente vai partir para o segundo momento. Já sei diferenciar, eu tenho que lembrar que na dedução eu tenho 3 elementos, que são esses daqui, tá? Posso partir para o próximo? Ficou alguma dúvida na dedução? Não, professor, mas só um pouquinho confuso. No primeiro momento é confuso mesmo, gente. Eu super entendo. É a primeira vez que vocês estão vendo. E assim, é por isso que eu digo que o que conforta é que é algo que vocês vão ter novamente, vão pensar novamente. Mas eu acho muito importante, em casa, vocês darem essa lida, sabe? A parte da leitura. Vocês não confiarem só com isso aqui, com o ouvido da escuta. Porque às vezes no ato da leitura vai assentar melhor, tá? Porque como é algo que parte do filosofar, da lógica, né, da teoria do conhecimento, aquilo a gente não está treinado ainda a filosofar de uma forma tão fácil. Aí demora um pouquinho para cair a ficha. Como que eu vou aplicar esse método dentro da minha pesquisa, né? Agora, nesse momento, vocês precisam entender os conceitos, saber diferenciar. Porque vocês aprendendo isso, aí que a gente entra na aplicação. Claro que na primeira aula vai ser impossível, vou falar para vocês, façam aí um negócio da metodologia, vocês não vão conseguir, né? Então, a gente vai se apegar agora a entender cada um a diferença, tá? Eu tenho algo particular e vou para conclusões gerais, onde eu coloco outras pessoas, outras coisas, outras empresas dentro dessa situação. E o outro é o contrário, né? Eu tenho uma afirmação generalizante, eu tenho já um princípio, um conceito, uma verdade dentro da minha ciência que eu quero trazer para algo particular, tá? Agora, o hipotético dedutivo, ele é uma mistura, e eu costumo dizer para os meus alunos que se o tema de vocês se encaixa na dedução ou na indução, que evitem o hipotético dedutivo, não que seja ruim, né? Mas é porque aqui eu vou criar aquela dedução que vocês já viram, que tem premissa maior, premissa menor e conclusões, dentro de cada hipótese. Então, vejam, lá no trabalho de vocês, vocês colocaram cerca de 5 hipóteses por aí, 6 hipóteses. E aí aqui vocês vão ter que pontuar em cada hipótese daquela qual é a premissa maior, qual é a premissa menor e qual é a conclusão. Então, assim, é mais trabalhoso e às vezes o pesquisador ele se perde, né? Ele fica um pouco confuso nessa aplicação. Eu acredito que seja mais prático quando dá, claro, porque tem temas que não dá, né? Para se adequar dentro do indutivo ou do dedutivo, tá? Mas vocês precisam saber, ter ciência que ele existe. Eu coloquei aqui os principais, né? O que seria, então, esse hipotético dedutivo? Bom, ele é uma mescla de indução com dedução. Então, ele pega um pouquinho do indutivo e um pouquinho do dedutivo, tá? Com o dedutivo, ele tem aquela questão racional que a gente viu da lógica, né? Lembra que a gente viu que ele vem da lógica e tudo mais. E também o fato de que ele transita daquela conclusão generalizante para o particular. Então, eu pego algo ali que já tem dentro da minha ciência, já tem dentro dos livros, né? Que é afirmado sempre. Algo que vocês vão ouvir dos professores de administração, gente, no decorrer dos semestres, né? Dentro da área que cada uma for escolher. Um preceito, um paradigma da administração, não é algo que está em dúvida, é algo que já é ensinado na graduação, tá? Então, você pega um pensamento desse e você vai aplicar em um problema particular. Esse problema pode ser das inúmeras áreas do administrador, né? Eu cito essa questão da empresa porque eu acho que fica mais fácil da gente enxergar a aplicabilidade, né? Então, vejam, com o método indutivo, o que ela vai tirar, né, do indutivo? Essa questão da experimentação,
né? Que eu preciso observar e eu preciso fazer o experimento para chegar na minha lógica. É por isso que para cada hipótese eu vou ter que criar uma dedução, porque eu vou estar experimentando. Então, eu pego a experimentação da indução e ainda vou estar citando premissa maior, premissa menor e conclusão, né? Então, assim, nos temas que são necessários, não há como mentir. É trabalhoso, né? O hipotético dedutivo é trabalhoso, tá, gente? Porque é como se fosse 2 em 1. O trabalho que você teria em 2, você vai ter em 1, tá? Mas tem um lado positivo, que tudo tem um lado positivo, né? A hipótese de observação de vocês vai estar muito clara, o que, que vocês vão fazer em cada ponto. Quando vocês forem escrever o artigo, a monografia, né, ou o ensaio, enfim, o que o professor pedir para vocês fazerem, vocês vão saber exatamente o que vai estar no capítulo 1, exatamente o que vai estar no capítulo 2, exatamente o que vai estar no capítulo 3. Então, nesse ponto, facilita a vida também. Mas no momento do projeto, vocês vão ter que, né, ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Não vou mentir, não. Então, aqui, nesse caso do hipotético dedutivo, o pesquisador ele pode optar pela adoção de um ponto de partida de sua pesquisa diferente de uma teoria de base ou de um conjunto de elementos teóricos identificadores de um problema. Professora, pelo amor de Deus, traduz, né? Que na primeira leitura, eu digo, faço a leitura aqui do texto, a gente parece que não entende nada. Vou traduzir para vocês aqui, tá? Vocês vão poder escolher, então, se vocês vão partir de um conceito comum, aquele que é referendado, aquele que é legitimado, ou se você vai pegar outros elementos teóricos, tá? De divergentes pontos, ou seja, tem um problema ali. Aqui a teoria diz algo, aqui diz outro. Existe isso, gente. Existem linhas teóricas distintas em toda a ciência. Na de vocês, vocês vão encontrar, né? Vai ter professor que vai dizer, ó, gente, nesse problema aqui, tem os pensadores tais que dizem que isso é certo, tem os outros que dizem isso aqui. Você vai poder escolher uma verdade inquestionável, como a dedução que a gente viu, ou verdades inquestionáveis, ou seja, vários pontos de teóricos que são divergentes para você tratar em categorias, que é o que ele chama aqui, né? Então, esse ou esses pontos de partida, porque vai poder ser uma, vai poder ser várias, né? Podem assumir, então, a forma de hipótese, que é justamente isso que eu falei para vocês. Vocês vão criar uma hipótese novamente com dedução para cada uma delas, né? As teorias científicas se apresentariam como conjuntos de enunciados hipotéticos sobre determinados problemas. Então, para cada problema, levanto uma hipótese e digo qual a dedução que eu vou fazer de cada uma delas, né? Esse aqui é o que eu mais gosto naqueles temas que são temas que te abrem a margem para você argumentar, tá? Para você apresentar novas reflexões. Tem tema que ele deixa a gente debater, né? Vai depender muito do que vocês vão trabalhar, né? Mas questões da linguagem, por exemplo, questões de línguas, a gente sempre trabalha muitas questões argumentativas, discursivas, né? O falar, o enunciado é muito importante. Então, a gente lida com a palavra. Aí é muito interessante trabalhar o dialético. O dialético ele vem desde aí da época da antiguidade clássica, com os grandes filósofos que eu já falei para vocês, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Essa arte do dialogar que se chama de dialética, por isso o nome dialética, né? Que vem do diálogo, tá? Esse método aqui eu acho legal por conta disso, né? Não que vocês vão negligenciar as informações, já eu vou dizer os pontos que eu tenho que apresentar, mas no decorrer do trabalho de vocês, vocês vão estar fazendo isso de forma argumentativa, é um texto argumentativo, a depender do tema persuasivo, se for um ensaio, tá? Ensaio científico, lembrem, a gente já viu isso, eu posso dar a minha opinião, então eu posso utilizar isso para argumentar. Se for artigo, eu já posso pontuar aquilo que acredito ser melhor, mas não de forma pessoal, assim como eu faço no ensaio, tá? Vamos lá ver, então, o que seria esse método voltado para a arte de dialogar, voltado para a dialética. Bom, a dialética, lá na Antiguidade Clássica, representava essa arte do diálogo, ou seja, a arte do saber
argumentar e também contra-argumentar. Não basta, gente, eu apresentar e dizer que algo é maravilhoso dentro da administração se eu não pontuar o que os outros autores falam que não é. Lembrem sempre dessa frase: a ciência não é míope. Você, Giovana, você, Juliana, vocês vão defender um ponto de vista, mas vocês têm que apresentar o ponto contrário dentro da administração, porque sempre vai ter um teórico diz uma coisa, outro diz outra. Aqui nesse dialético é fundamental, tá? É um dos pré-requisitos, eu apresentar meu argumento e o contra-argumento. Vejam aqui, então, gente, que a exigência dele é feita em 3 momentos. Lembrem lá que no dedutivo eu apresentei premissa maior, premissa menor e conclusão. Aqui o que eu vou apresentar? Eu vou levantar a minha tese. Naquele tema que eu inventei para vocês de administração, a tese que eu poderia criar seria que a Samsung é uma empresa, aqui a Samsung de Manaus, né? É uma empresa que segue os protocolos, o administrador segue os protocolos de ergonomia estabelecidos para a administração de empresas, tá? Isso seria uma tese, que é uma pretensão da verdade. Eu estou dizendo que isso é verdade. Claro que eu vou verificar, vou observar, né? Mas no início da pesquisa eu acredito que sim. A antítese ou antitese, que tem gente que também chama de antitese, ela é justamente a negação dessa tese. Então, se eu disse que a Samsung obedece os preceitos por parte da administração, a antitese é justamente que ela não obedece, que ela está contra esses preceitos da ergonomia que o administrador precisa se atentar. A síntese, gente, já vai ser o conflito de opiniões. Eu vou verificar o argumento a favor, o argumento contrário, e eu vou observar realmente lá na Samsung. Vou falar com os trabalhadores, vou ver como é que está a situação laboral, e eu vou dizer, ó, tem essa tese, tem essa antítese, mas a realidade é a síntese, tá? É a conclusão, é o resultado que eu cheguei. Para mim, gente, eu acho sempre muito mais fácil o dialético, né? Apresento um lado, apresento o outro, e eu digo, ó, a realidade é essa. É onde eu apresento o resultado. Então, assim, você sabe que eu sou sempre muito sincera, né? Eu dou a teoria, mas eu digo, né? Quando dá para trabalhar, eu acho esse dialético fantástico, tá? Acredito que fica até mais lógico para o pesquisador. Acho que vocês conseguem entender melhor também, né? Quem está começando, está na graduação, nunca fez pesquisa, o dialético ele é mais acessível para que vocês entendam, tá? Aí, claro que aqui, ó, a síntese é uma nova tese, né? Porque não é nem o que eu achava que era verdade, nem o que eu achava o contrário, a tese negada. Ela é, na verdade, a realidade encontrada, né? E ali surge, então, um novo ponto, uma nova verdade, uma nova ideia, uma nova tese, tá? Então, vejam aqui. Aqui tem mais explicação que eu deixei para vocês, tá? Também é falando sobre outro, Marx, né? Karl Marx, sobre dialética. Ele vem criando novos pontos de investigação, tá? Isso aqui é só porque é tirado do livro, né? Ele vem trazendo mais teoria para vocês sobre essa questão da dialética, tá? Gente, o método de abordagem, os principais são esses. Ou indução, ou dedução, ou hipotético dedutivo, que é o mix dos 2 primeiros, ou o dialético. Esses 4 são os principais. Claro que hoje em dia tem gente que pega um indutivo, cria várias ramificações, né? Cada vez mais as pessoas estão criando coisas. Mas o que todos os livros têm são esses 4 e que são o que a gente sempre usa, tá? Vocês precisam entender a diferença de um para o outro, né? Então, a indução, para relembrar lá, para a gente fazer esse fechamento, ó. O que eu induzi? Aqui eu observei um particular, né? E eu criei aquela conclusão geral. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? Eu observei uma empresa, pontuei o que acontecia lá e eu posso concluir que se outras empresas fazem da mesma forma, vão ter o mesmo resultado que essa empresa que eu observei. Mas eu não fui em todas as empresas do Brasil, eu fui naquela. Então, eu observo um fenômeno e concluo com esse mesmo fenômeno para vários outros. Já a dedução, ela é o oposto, né? Eu já pego algo geral, algo que todos afirmam, e eu volto para um particular para poder ver essa aplicação dentro do particular, tá? O hipotético dedutivo é um mix dos dois, eu preciso apresentar também premissa geral, premissa menor, né? E a conclusão.
e o dialético tese, antitese e síntese, que é o verdadeiro resultado que eu vou apresentar quando eu entregar meu trabalho, tá? Isso aí é o que está lá no meu trabalho como um método de abordagem. Se eu disse, então, que eu vou induzir, gente, eu tenho que dizer a indução que eu vou fazer. Vejam aquele exemplo que está aqui da indução, olha. Observei comportamento alimentar carnívoro em tigres. Logo, todos os tigres são carnívoros. Então, eu tenho que apresentar uma conclusão dentro do meu tema da administração. Falei que é dedutivo, tenho que apresentar esses três. E se for dialético, eu tenho que dizer, minha tese é essa, né? O que é que eu vou falar para vocês que ocorre muito? Geralmente, o aluno, ele diz assim, eu vou utilizar no meu trabalho um método dedutivo. Segundo fulano de tal, dedutivo é isso. Segundo Beltrão, dedutivo é aquilo. Segundo Beltrão, dedutivo é aquilo. Aí ele já vai depois falar outra coisa. Mas ele não disse assim, qual é a premissa maior que você vai partir? Qual é a particular que você vai analisar? Qual é a conclusão que você pretende chegar? Então, eu falar o que é deduzir, eu dar esse monte de conceito, eu estou fazendo o que vocês já conhecem, fichamento, né? Estou pegando várias citações e jogando ali. E aqui não precisa. O único lugar que vocês vão sair colocando citação, gente, é lá no embasamento teórico, tá? Ah, professora, mas achei muito importante colocar o fulano. Tudo bem, vocês podem colocar um, né? Mas desde que vocês coloquem isso aqui. Não adianta eu colocar o conceito se eu não digo o que é a conclusão que eu vou fazer. Ah, coloquei que eu vou usar o dialético. Pronto, expliquei o que é dialético. Não, se você não falar qual a sua tese, qual a sua antitese, qual a sua síntese, não vai estar completo. Aí vejam, Juliana e Giovana podem ambas usar o dialético, mas a tese da Giovana vai ser uma, a tese da Juliana vai ser outra. Metodologia não vai ser igual, por isso, porque o tema não é igual. Então, eu vejo muito nesse negócio do Google, gente, porque hoje em dia qualquer um pode colocar trabalho no Google, tem que tomar muito cuidado. Se vocês digitarem assim, uma metodologia, vocês vão lá pegar. A pessoa cria um modelão geral, né? Como se todos os trabalhos a gente fosse fazer a mesma metodologia. Isso é impossível, né? Se eu pego um tema da administração de empresas, administração que é particular, e a Giovana pega da administração pública, a nossa tese não vai ter nada a ver, porque o tema é diferente, né? E outra pessoa também das ciências sociais vai ter outro tema. Então, enfim, gente, tese, antitese, premissa maior, premissa menor, é tirado do tema de vocês, tá? É algo muito particular. Então, já temos lá o primeiro ponto da metodologia. Lembrando que a metodologia, ela é dividida em 3 pontos, certo? O segundo ponto da metodologia, ele se chama técnica ou tipo de pesquisa. Aí eu já quero deixar vocês mais tranquilos de que nesse ponto é bem mais fácil, tá? Bem mais fácil que esse método de abordagem. Esse método de abordagem é a parte mais difícil, tá? Então, se vocês sobreviveram até aí, agora vocês podem ficar mais tranquilos. Aqui no tipo de pesquisa, a gente tem 2 grandes diferenças, que é a pesquisa... Professora, Oi. a senhora pode repassar, por favor, o método dialético, por gentileza? Posso. Vamos lá, voltar. Primeiro ponto que vocês têm que lembrar do dialético, ele vem do dialogar, né? Então, eu tenho que pensar muito em técnicas de argumentação. Como que eu vou apresentar os pontos positivos daquilo que eu estou defendendo, né? E como eu vou contra-argumentar, porque eu também preciso apresentar aqueles teóricos que não seguem a minha linha de raciocínio, né? Que tem pensamento contrário. Por isso, eu tiro do meu tema. Vejam que o exemplo que eu dei é que aquele tema que eu dei para vocês, né? Que seria a empresa Samsung, que eu estaria observando, critérios ali de ergonomia voltados para a questão do administrador. Aí vejam, eu vou estabelecer uma tese, ou que lá é eficaz, que realmente eles estão atentando, ou que não. Essas são as possibilidades que eu tenho, sim ou não, né? Vamos supor que a tese que eu tenho é que sim, eles estão cumprindo com as normas, o protocolo de ergonomia, o administrador se preocupa com a atividade laboral, com tudo isso. Então, essa é minha tese, é a afirmação que eu vou fazer, o argumento que eu vou defender, tá? A tese negada é que é a antitese, é o pensamento oposto. Se a minha tese é que sim, eles estão obedecendo, eles estão se atentando, a tese negada é que não.
que eles não estão se atentando. E se eles não estão, seria por quê? O que está sendo negligenciado? É aqui que eu levanto os pontos. Tem algo, então, que não está sendo observado? Tem alguma norma da administração que está sendo descumprida? Tem algum princípio da administração de empresas que esse administrador não se atentou? Então, mesmo que eu tenha um pensamento que sim é eficaz, gente, eu tenho que observar se tem algo errado ali. Porque a pesquisa ela não pode ser parcial, né? Ah, eu quero defender que está tudo perfeito, eu vou ignorar tudo que está de errado. Eu não posso. Depois de observar os pontos positivos e também a realidade se falta alguma coisa, se tem algo que está sendo descumprido, eu chego no que a gente chama de síntese. E a síntese, na verdade, é o resultado. Ela não é nem a tese que eu acho que eu ainda não comprovei, nem é a antítese, que é essa tese negada, ela é a realidade que eu vou verificar lá na empresa. Eu vou lá na empresa, vou conhecer os trabalhadores, vou falar com esse administrador, vou ver como é que são as normas, se são cumpridas, se não são. Aí eu vou apresentar no meu trabalho, olha, lá na Samsung é assim, é assado, o que eles não estão cumprindo é isso e isso. Então a síntese ela é uma nova tese voltada para a realidade. É ela que vai ser a entrega do trabalho de vocês, entende? É o que na verdade o trabalho vai comprovar. Qual é a resposta que você chegou? Qual é a conclusão? Você só tem no fim da pesquisa. E é justamente o que é a síntese. Então, vocês vão apresentar lá nas conclusões, que a gente chama de considerações finais, a síntese de vocês. Ficou um pouquinho mais claro agora, Juliana? Sim, professora, ficou. Obrigada. Eu gosto muito desse método, gente, de verdade, porque aí dá para você ir argumentando, dá para você costurar um argumento com o outro, tá? Você vai construindo a narrativa mesmo. E aí a gente já tem uma base de redação, só que tudo pode ser utilizado, tá? Aqueles conhecimentos que a gente tem de redação, que o professor ensina, a gente apresentar os pontos, depois de vir trabalhando. Aqui no dialético dá para ser usado daquela forma. Bom, a gente acabou o método de abordagem, né? E aí a gente tem o segundo ponto dessa metodologia, que é o tipo ou a técnica de pesquisa. E ela pode ser também de 3 formas, mas aqui eu já adianto para vocês, é bem tranquilo, tá? Tipo de pesquisa é muito fácil. Ou é quantitativo ou é qualitativo, mas tem a possibilidade de ser os dois. E quando é os dois, eu chamo de mista. É quando eu vou fazer a pesquisa mista, tá? Então vamos lá ver o que seria quantificar, o que seria qualificar. Porque aí, se eu fizer as duas coisas, eu estou, então, fazendo o tipo de pesquisa mista, né? Bom, quando eu falo, gente, quantificar, quantidade, o que vem na cabeça, né? Matemática, né? Estou quantificando, eu estou contabilizando. Então, para eu quantificar algo, é algo que pode ser mensurado, que pode ser medido, que pode ser calculado, tá? Então, o objeto da minha pesquisa precisa ser possível de fazer esse cálculo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu preciso pegar algum dado do IBGE, por exemplo, da minha pesquisa, ou da ONU, tá? Algo que eu possa mostrar em tabelas, estatísticas, porcentagem, né? Eu que já trabalhei com indígenas, por exemplo, a gente trabalhava muito com esses dados. Ah, atualmente tem tantos indígenas no Amazonas, né? Ah, no ano tal vão ser extintos tantas e tantas comunidades, tantas e tantas tribos. Tudo isso é quantificável. Eu preciso apresentar, né? Mas tem coisas que não tem como. Então, vejam, quando eu digo que eu vou quantificar algo, eu tenho que pensar como é que eu vou coletar isso. É algum órgão público que eu vou lá pegar? Quem é que vai me dar essa quantidade? É disponível na internet, algum órgão, como eu citei para vocês, o IBGE, né? Porque também não adianta eu falar que eu vou quantificar uma coisa, vamos supor, vou quantificar todas as empresas que seguem esses preceitos de ergonomia. Eu mesmo vou sair andando a pé verificando? Não vou conseguir, né? Então, eu preciso contar com a ajuda de algum órgão, de alguma empresa responsável que me dê algum ponto de estatística aí. Vocês têm que pensar isso para ver se pode ser quantificável ou não, tá? Essa pesquisa aqui, ela é altamente descritiva, né? Eu vou sempre estar demonstrando os dados, demonstrando a matemática. Então, gente, é muito bom nesse sentido, porque eu não estou alegando algo solto, algo que eu acho. Estou mostrando, ó, tá aqui, tantos por cento da população passam por isso, tanto por cento das empresas fazem isso.
É algo calculável, mensurável, verificável. Isso dá credibilidade e confiança, né, para minha pesquisa. Então, isso é muito importante e é isso que é fazer a pesquisa quantitativa. Agora, veja aqui, ó, Lacates, ele diz para mim assim, quando eu vou quantificar, eu tenho que responder a pergunta quanto, né? Quanto do quê? Vai depender do seu problema. Quantas empresas? Quantas pessoas? Quantos dados? Quantas línguas? Quanto isso? Quanto aquilo? Mas sempre vai ser quanto. Sempre vai ser quantidade, tá? Custo, produção, tamanho, peso. Por isso que eu digo, administração, sempre vocês vão ter alguma coisa para quantificar, né? Porque vocês vão estar lidando com produção, manufatura, logística, tudo isso é quantificável, né? Gastos, enfim. Aí eu preciso pensar, se eu vou quantificar, eu tenho que pensar nos meios que eu vou estar coletando isso. Geralmente, gente, quem vai fazer entrevista, um exemplo de entrevista quantitativa, é aquele formulário que a gente responde, que tem assim a opção sim ou não, né? Quem aí já preencheu, né? Aquele formulário que vem assim, sim, não, né? Só tem essas duas possibilidades. Isso aqui é que eles querem quantificar. Eles vão ver, ó, tantas pessoas já tomaram a vacina, né? Eles perguntam, você tomou a vacina? Sim, não. E aí eu vou quantificar. Tantas pessoas tomaram, tantas pessoas não tomaram, certo? Se eu coloco alguma pergunta ali que vai gerar confusão para a pessoa responder subjetivamente, gente, aí eu vou estar complicando o meu cálculo. O cálculo ele é exato, ele é matemático. Então, por isso que aqui, né, o quantificável, quando eu vou fazer entrevista, é sempre direcionada, direta, tem assim a possibilidade do que ele vai responder. Eu dou ali a alternativa para essa pessoa que está sendo entrevistada, tá? Eu não deixo solto. Diga aí, Brenda, o que você pensa da vacina? Não é assim, né? Eu dou o direcionamento do que ele vai marcar, né? Letra A, letra B, tá? Aqui eu consigo avaliar comportamentos de grupos, opiniões. Depois eu vou agrupar eles em características, gente. Os que responderam A, os que responderam B. Os que responderam sim, os que responderam não. Porque aí eu vou criar uma tabelinha, uma estatística, né? Vou fazer aí, a gente faz gráfico, tudo aquilo que dá para mostrar ali matematicamente, porcentagem, né? O pesquisador, então, se limita só a descrever, eu só vou apresentar aqui os resultados. Eu não vou ficar analisando subjetividade, tá, gente? Então, veja. Objetividade de resposta. Os resultados são apresentados de forma direta, esquematizada. Não há aqui possibilidade de questionamento, de interpretação subjetiva. Eu não posso gerar essa questão de, deixa eu pensar aqui se esse sim foi dessa forma, foi voluntário, não foi? Não, tem que ser algo muito direto para não gerar margem de erro nesse meu cálculo, tá? Eu posso estar apresentando em planilha, em gráfico. O problema da pesquisa delimitado que pede, então, se vai ser quantitativo ou não, né? Porque tem coisa que não dá para você quantificar. Então, eu vou selecionar também o meio que eu vou coletar. Na pandemia, gente, muitos órgãos não estão dando essas informações de forma presencial. E aí o e-mail tem sido um grande aliado, né? Eles enviam via e-mail, você faz um requerimento e eles enviam para você, tá? Também posso estar fazendo pergunta por telefone, entrevista em videoconferência, entregando questionário e depois recolhendo, enfim. Desde que essas perguntas sejam curtas, as respostas também curtas, tá? Depois disso, eu vou selecionando, vou categorizando o que eu coletei em grupos, como eu já falei para vocês, e aí eu crio esse resultado. Aí eu entro na qualitativa, né? Vejam que é o oposto, né? Uma é objetiva, direta, quantificável, mensurável. A outra já é subjetiva. Eu preciso analisar, eu preciso interpretar. Não é um dado exato, não é um dado matemático, tá? É algo ligado realmente à interpretação, ao entendimento, à compreensão. Aqui, gente, a qualidade é uma propriedade de ideias, pensamentos, coisas e pessoas. Então, isso é diferenciado de acordo com a natureza de cada ponto que eu estou estudando. Eu não vou aqui apresentar dados, mas eu vou identificar essa realidade, essa subjetividade, essa categoria, essa natureza, esse pensamento, essa teoria, tá? Um exemplo aqui de qualitativa são aqueles questionários que eu faço, onde, por exemplo, uma vez eu ajudei uma orientanda a fazer, dela era sobre adoção.
Aí eu poderia criar uma pergunta assim: por que que você escolheu essa preferência, né? Porque é direito do adotante dizer a idade do bebê que ele quer, se é bebê, se é grande, se não é, enfim, características físicas. Eu poderia dizer sobre qual critério você escolheu, no que você pensou quando você foi determinar essa idade. Então, vejo, cada um vai responder o que quer, né? Um vai dizer, porque eu quero que seja mais velho, o outro vai dizer, eu quero que seja mais novo. Eu vou analisar essas respostas e vou criar ali uma interpretação, né? O que que eu percebo? Por exemplo, todas as pessoas que são brancas têm uma preferência para o bebê também ser branco. Eu percebo que os casais mais jovens preferem o bebê recém-nascido. Enfim, eu vou entender isso só através de interpretação, tá? Então, aqui, a compreensão das informações é feita de forma mais ampla, mais interrelacionada com fatores variados, ou seja, eu vou aqui identificar o contexto que cada um está inserido, né? Qual é o contexto que esse casal está inserido? Eu posso identificar, por exemplo, adotantes sozinhos, pais solteiros, mães solteiras, e eu vou ali entendendo. Por isso que é bom, nesse ponto, eu não vou dar opções de múltipla escolha nesse questionário. Eu vou deixar ele livre para ele falar os argumentos dele, os pensamentos dele, e eu vou entender o que ele pensa, tá? Se eu só digo um sim ou não, isso não vai possibilitar eu entender o pensamento dele, eu entender a especificidade da coisa. Então, a pesquisa qualitativa, ela pode possuir um contexto altamente descritivo. Então, depois, gente, dessa minha análise, eu vou ter que sair descrevendo. Nesse ponto aqui, às vezes, se cria até relatórios, né? E aí eu coloco aí esses dados quantitativos, às vezes incorporados dentro desta análise, tá? Vocês podem aí quantificar. Então, aí vai entrar a terceira categoria que eu vou apresentar para vocês, que é a mista, né? A mista nada mais é você apresentar assim, ó. Você diz lá na sua metodologia: irei quantificar quantas empresas no estado do Amazonas obedecem às normas número tal, tal e tal, que visam a ergonomia dos seus trabalhadores, e vou qualificar esses trabalhadores se estão satisfeitos ou não. Então, você vai fazer questionários para conversar sobre eles, sobre atividades laborais, sobre como eles se sentem dentro da empresa e tudo mais. Então, você vai fazer a mista, que você vai quantificar um dado e vai qualificar outro, tá? Aqui, lá vocês viram que eu respondi a quanto, né? Aqui eu respondo como. Essa é a pergunta. Como? Já que o foco aqui é o caráter subjetivo do que eu estou analisando. Claro que vocês vão analisar algo voltado para a administração, né? Mas aqui, como eu falei para vocês, não é algo de múltipla escolha. Então, essa pessoa que está sendo entrevistada, ela tem uma liberdade de opinião, tá? As respostas não precisam ser curtas, não precisam ser objetivas, não há direcionamento, eu deixo livre para ela falar o que ela quiser. Então, não sei qual vai ser a resposta dela, né? Eu preciso compreender o comportamento de um público-alvo. Quem é o público-alvo aqui que eu estou citando exemplo para vocês? Os trabalhadores da empresa, né? Eles que vão me dizer se eles estão se sentindo ergonomicamente bem, ou seja, eles estão sentindo um ambiente confortável, de saúde física, mental, enfim. É um ambiente gostoso, eles conseguem ficar bem ali dentro da empresa. Então, aqui o meu público-alvo é a empresa, os trabalhadores da empresa X, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Aí, claro, gente, para eu fazer essa análise, eu não posso dizer assim, eu vou analisar todos os trabalhadores da Samsung de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, não sei o quê. Eu não vou dar conta, né? Então, o número aqui é reduzido, né? Essa moça, ela selecionou um bairro e daquele bairro ela pegou todas as pessoas que estavam adotando ali e fez a pesquisa daquele bairro, porque seria impossível ela sair analisando entrevistas subjetivas de Manaus inteira, já imaginou? Agora, quando é o sim ou não, eu consigo, né, quantificar, porque eu vou contar. Quantas pessoas responderam sim para a primeira? Aí eu conto, né? Aqui é uma análise, então é impossível, tá? Então, entender a escolha ou conduta de determinados consumidores. Isso aqui é um exemplo de direito, tá, gente? Por exemplo, um consumidor numa empresa, né? Ou analisar o perfil de algum eleitor com foco em algum aspecto, tá? Aqui, na realidade de vocês, seria esse exemplo que eu estou dando. Aqui eu levo em conta aqueles dados que eu não posso contabilizar, numerar, né?
E os resultados não vão ser apresentados em tabelas, em gráficos, porque não são dados exatos de estatística, né? Então, geralmente, eu utilizo aí relatórios que ficam lá nos anexos. Lá no final, vocês fazem o trabalho de vocês, fez embasamento, fez tudo bonitinho, aí crio anexos e coloca lá nos anexos os relatórios, os questionários, tá? Depois do artigo, vocês fazem isso. Eu também posso utilizar esse método de coleta sendo questionário também, sendo entrevista da mesma forma. Eu só vou fazer diferente, né? Não vai ter sim ou não, não vai ter múltipla escolha, eu vou deixar a pessoa responder. Posso fazer também pesquisa de opinião, posso fazer observações dentro de cada grupo, ou seja, eu falei para vocês, nesse meu caso, eu teria que ir na empresa, observar esses trabalhadores na empresa, né, gente? Aí, veja, é uma forma que eu vou mensurar o aspecto objetivo, sendo que vai ser diferente de achismo. Eu não estou achando, eu observei, eu pontuei, eu analisei, eu interpretei, eu coletei dados, tá? Não é, eu acho lá que a empresa tá, o administrador é bom sim, né? Eu não posso falar isso, né? Sem saber, sem ter ido, sem ter verificado. Então, para eu conseguir explorar esses dados, eu faço a análise qualitativa, tá? Esses são os 2 pontos apresentados dentro do tipo de pesquisa ou da técnica de pesquisa, né? Dentro da metodologia, que podem também ser mista quando eu vou utilizar ambas, né? Aí aqui, gente, é o resumão que eu botei para vocês lá dentro do projeto, tá? É o mesmo que eu botei aqui, ó, tá? A gente entra, então, no último tópico, que se chama delineamento da pesquisa. Esse daqui, ó. O delineamento da pesquisa é aquilo que, com certeza, vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram alguém falando assim, minha pesquisa será bibliográfica, né? Alguém aqui já ouviu falar isso? Geralmente a pessoa fala, vou usar o método bibliográfico. Vocês já ouviram? Ou não? Eu não, professora. Não. Esse é o que geralmente a pessoa assim, que não sabe muito bem fazer metodologia fala, vamos colocar o bibliográfico. O bibliográfico ele vem de livro, né? Bibliografia, então, de leitura de livro e tal. Mas, na verdade, é só aqui que eu vou colocar isso, só nesse ponto. Tem gente que acha que é lá no método de abordagem, não é, tá? Eu vou explicar para vocês, então, como que pode ser. Aquelas pesquisas que são de campo, onde eu vou viajar, vou ir para algum lugar, né? Vamos supor que eu vou me propor a ir para alguma cidade, lá em São Paulo, observar um tipo de administração de empresas, ou um tipo de uma empresa que faz essa gestão dos administradores que tem, tá? Depender do meu tema. Aí eu digo que eu vou fazer uma pesquisa de campo. Eu vou lá viajar, eu vou coletar dados, né? Quem for entrar na área de administração de hospitais, por exemplo, administração hospitalar, essa área de gestão de saúde, né? Que faz parte da administração também, já é algo que vai ser também de campo. Você vai precisar ir para um hospital, para aquela realidade, para você observar. Mas há pesquisas que não são assim, você não vai para um campo para poder observar, você vai simplesmente coletar essas informações dentro de um livro, dentro de um artigo. Nesses casos, gente, a pesquisa é bibliográfica. Então, quando você diz assim, eu não vou fazer pesquisa de campo, a minha pesquisa é bibliográfica. É quando você vai pegar os teóricos da administração, você vai sentar em casa e você vai fazer com seus livros. Você não vai precisar ir em empresa nenhuma, você não vai precisar viajar para nada, você não vai precisar ir no órgão para nada, entendeu? Você vai utilizar tudo que está no papel. Se bibliografia é o que está no papel, tá? Documentar, o que é, gente? Documento, sempre que vocês verem essa palavra na metodologia, é algo que ninguém nunca escreveu ainda. Então, assim, a Giovana ou a Juliana, vocês vão coletar um material aí, mas que não existe essa análise. A primeira pessoa do Brasil a fazer essa análise dentro desse negócio da administração será a Giovana, será a Juliana. Então, você vai criar esse documento, a gente chama de pesquisa documental. Você vai documentar um arquivo que ainda não foi documentado. Veja, a bibliográfica, eu estou lendo um artigo que alguém escreveu, eu estou lendo um livro que alguém já publicou. Mas o documental, eu estou pegando um papel, um documento que existe, mas ninguém analisou. Eu vou ser a primeira a analisar. É algo pioneiro. É a primeira vez que alguém vai pegar o documento tal da BNT, da administração, e vai analisar.
O documento existe? Existe, mas ninguém nunca analisou. Eu já vi aluno colocar assim, farei uma pesquisa documental. Aí eu digo assim, você vai analisar qual é o documento? Aí diz assim, o documento X. Eu digo, não, mas documento X, então você vai fazer a bibliográfica, porque já existem várias pesquisas analisando esse documento. Não, professora, mas é documento. Se é documento, é documental. Não. A análise de documento que outras pessoas já analisaram é bibliográfico, porque o documento ele faz parte da bibliografia, né? Pode ser um relatório, pode ser um artigo, enfim. O documental é quando ninguém interpretou aquele documento. Que ninguém estudou, um ponto da administração que ninguém ainda interpretou, tá? Nesse ponto vai ser documental. Se você for ser a primeira a analisar esse documento, tá? Então, esse delineamento, eu vou dizer assim, vou fazer o bibliográfico, eu vou pesquisar em livros da biblioteca, artigos da internet, vou coletar dados de documentos na empresa tal, tudo em papéis, né? Tudo envolvido com documentos. Aí é delineamento da pesquisa. Ou então eu digo assim, o trabalho de campo, vou fazer um trabalho de campo na cidade tal, no mês tal, vou coletar isso e isso em tal lugar, dessa forma. Ou então eu vou fazer uma análise pioneira aí de documentos que existem, que ninguém nunca interpretou, e eu vou fazer essa interpretação. Então, são as possibilidades que eu tenho aqui. A mais utilizada é a bibliográfica, que é quando você pega um tema que você vai ler, se debruçar em algo que outros autores já pensaram, já escreveram, tá? Geralmente é a bibliográfica que se escolhe, a não ser nesses casos que vocês vão, né, viajar, que precisa de algo assim, tá? Com isso, gente, eu vou parar de compartilhar isso daqui para poder abrir de novo ali o modelo. Peraí. Cadê esse livro? Peraí. Fechou aqui o nosso projeto. Vou abrir de novo. Vocês viram aí que são muitos detalhes, né, gente, que tem que ser pontuados, né? Essa fase que vocês estão é uma fase conceitual, porque vocês não vão produzir um projeto completo aqui agora. Mas se vocês não se dedicarem a entender, né, essas diferenças, quando chegar o momento da aplicação, porque vocês veem agora, a aplicabilidade vai no decorrer dos outros períodos. Aí fica complicado de conseguir aplicar. Então, deixa eu ver se abriu. Abriu agora. Compartilhar aqui com vocês, ó. Então, a gente viu lá passada a questão das citações, aprendemos a fazer citações, vou já relembrar com vocês. Aí chegamos na metodologia. Aqui, então, vocês já sabem que vocês vão dizer se vocês vão fazer o método indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo ou dialético, né? Sendo que vocês vão ter que apresentar aquelas questões. Dialético, eu vou apresentar tese, antitese, síntese, né? Tipo de pesquisa, então aqui eu coloco, deixa eu já escrever para vocês. Quantitativo, qualitativo ou mista. Quando vai usar os ambos, né? Tipo, delineamento da pesquisa. Se você fará pesquisa de campo, aquela que você vai no lugar, se você vai fazer uma pesquisa de caso, tem gente que faz um estudo de caso, gente. Quando você vai pegar um caso específico que aconteceu, que foi muito importante na administração, você vai estudar aquele caso, é o que a gente chama de pesquisa de caso. Ou aqui você vai fazer o bibliográfico, que é aquele que a bibliografia vai te bastar, tá? Tem ainda o documental, que vai ser um documento que ninguém nunca analisou, você vai ser a primeira a analisar, né? É raro, mas existe, gente. Essas são as possibilidades dentro de cada um. Claro que não adianta eu dizer assim, eu vou fazer o misto, eu vou fazer o quantitativo. Não, aqui você vai explicar, né? O que eu vou quantificar? O que eu vou qualificar? Eu vou quantificar, como eu falei para vocês, quantas empresas seguem o protocolo número tal da administração. Aí eu vou precisar dizer de que forma? Aí eu vou dizer, vou coletar esses dados via questionário.
feito com alternativas, com duas alternativas, A e B, né? Então, aqui você tem que especificar como você vai quantificar. Sempre vocês têm que pensar que na metodologia vocês falam assim, um método, tipo, né? O tipo que vocês vão fazer de cada coisa e explica como, tá? Por isso que não precisa ficar falando, fulano diz que dedutivo é isso, isso aí não é necessário. Depois a gente chega no último item, chegamos no último item, vamos acabar nosso projeto agora. Isso aqui tudo, gente, no de vocês, vocês vão apagar, tá? Tudo é só comentário meu. Quando vocês forem entregar o cronograma, vocês não vão entregar com isso. Ó o que eu tô falando aqui, ó. A elaboração do cronograma responde à pergunta quando ou em quanto tempo se faz a pesquisa e pode ser dividida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma fase para outra. Então, aqui eu fico sabendo quando que eu vou iniciar a minha pesquisa e quando que eu vou terminar. Claro que aqui, né, gente, eu coloquei assim, como se fosse um período, né, que tá de maio a agosto, né, por conta de toda a questão da pandemia, mas aqui a gente começou em março, né? Então, aqui teria que se adaptar. Olha, março, tá? Geralmente são as 3 primeiras letrinhas, ó. Aí tem que anexar aqui mais coisa de tabela, né? Aí teria que anexar aqui julho, tá? Seria aqui mais dados da tabela. Mas o que que eu vou fazer aqui, ó? Veja que eu tenho a etapa aqui eu tenho os meses e o ano. Então, vamos supor que eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi fichamentos, né? Ó, fichamentos. Aí, quando que eu comecei a fazer meus fichamentos? Eu vou marcando com xizinho. Ah, mas eu fiz até aqui, aí marca. Depois eu comecei a fazer a leitura. Lembrando que, gente, se eu estou lendo, eu posso estar lendo e fichando. Tem gente que me pergunta isso, sabe, professora? A leitura não pode ser o mesmo fichamento? Pode, porque você pode estar lendo e fichando. Então, aqui você está fazendo a leitura aqui, ó, e está fichando ao mesmo tempo, tá? Então, eu estava lendo e fichando em março. Eu posso continuar lendo até o fim da minha pesquisa. Então, eu posso, vamos supor, marcar. Claro que você vai marcar de acordo com o que você fez, sua realidade. Estou dando exemplos aqui, tá, gente? Ai, meu Deus, está falando que a minha internet vai cair, gente. Vocês estão me ouvindo aí ainda? Eu ainda estou online? Falem para mim. Tá sim. Estou, né? Apareceu aqui um aviso da minha internet que está instável. Hoje está caindo muito. Se cair, aí vocês me deem um alô. Que antes de cair, ela começa a travar. Aí, se travar, você escreve no chat a câmera. Aí, fichamento, leitura. Aí, eu posso colocar separação de tópico, separação de citação. Se você está trabalhando com orientador, reuniões com orientador, escrita do embasamento, escrita dos objetivos, tudo isso vai ser coisa que você está fazendo. Gente, isso aqui é tudo o que você fez. Ai, professora, eu fui comprar um livro não sei aonde. Viagem para compras de livro. Idas à biblioteca. Tá? Tudo, tudo. Início da digitação. Enfim, tudo que vocês fizerem. Então, novamente, eu repito, o cronograma da Giovana não vai ser igual ao cronograma da Juliana, porque às vezes a Giovana não fichou e a Juliana fichou, né? Então, eu só vou colocar fichamento se realmente eu fiz. Né? Pode ser que eu não tenha feito. O fim, gente, é sempre assim, eu defendo, né? Eu vou em banca, defendo. Ah, é projeto? Vou defender. É monografia? Eu vou defender. É artigo? Vou defender. É ensaio? Vou defender. Tem que fazer defesa. E no fim, a banca vai dizer, olha, tem que fazer uns ajustes. Muda isso, o ajeito, isso aqui ficou errado, tem uma palavra assim e tal. Então, eles já dão geralmente uma semana para você consertar aquilo que está errado e entregar a última via. Então, essa entrega da última via corrigida, esses aqui são os 2 últimos tópicos que geralmente ocorrem, tá? Tem gente que pensa, eu vou escrever qualquer coisa, vou sair marcando o X. Gente, mas é isso que vai te guiar, né? Quando eu vejo assim, ó, eu tô aqui já no último mês, eu ainda nem comecei a escrever, aí eu já vejo, não, eu só tenho até junho, eu não posso em maio não ter começado a me escrita, eu tenho que me organizar, para maio eu já vou estar escrevendo. Então, isso serve para a organização do pesquisador, tá? Aí o pesquisador que não se atenta a isso, ele fica perdido. Falei para vocês já, o UFAM é uma das universidades que se apega muito a isso. Se você não cumpre, por exemplo, tem a qualificação. Você coloca aqui, qualificação e tal, né?
e você não se atenta às normas deles, que é de que no máximo um ano você tem que qualificar, já era. Então, aqui eles já olham o teu fichamento, até um ano aí você tem que ter colocado aqui qualificação do projeto, tá? Então, eles olham, eu não posso escrever qualquer coisa, né? Eu tenho que pensar em cada ponto da minha pesquisa que é necessário. Aqui no nosso projeto, ele tem problema, ele tem hipótese, ele tem objetivo. Então, eu vou fazer escrita, né? Elaboração do problema, elaboração, tá? E assim eu vou fazendo. Então, mas não é difícil, né? É bem facinho. As referências, gente, a gente vai fazer, colocar todos os livros, todos os artigos, todas as monografias, todas as dissertações, todos os documentos, leis, normas, decreto, tudo que vocês utilizaram, vocês têm que colocar aqui de acordo com a BNT. E a aula que vem a gente já vai estar dando essas questões da BNT. Aqui, anexos é opcional. Vamos supor que a Juliana usou o anexo porque ela fez o questionário, mas a Giovana não fez o questionário. Se a Juliana fez, ela tem que pôr aqui, mas a Giovana não tem. Isso a gente já viu naqueles tópicos, né? Isso aqui vai ser opcional, tá? Mas eu boto aqui só para lembrar, no caso de haver. Com isso, hoje finalizamos aqui ó, o nosso projeto. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para vocês, vocês lembram da aula passada, agora que eu já finalizei, com mais tranquilidade, né? Vocês lembram da aula passada, a questão das citações, ou já esqueceu tudo? Sejam sinceros. Professora, eu perdi uma parte por conta da minha internet, né, que caiu. Eu lembro. Já no final, tu não conseguiu voltar, né, Giovana? Isso. Então, vamos lá. Só para fazer um relembrar, tá? Porque eu sei que é denso, né? Vocês viram que é denso quando chega essa parte final, de realmente lidar com a realidade, que é o documento que eu vou fazer, né? Porque até então a gente fala o que é ciência, os tipos de texto, os tipos, né? Ah, eu posso fazer artigo, pode fazer. Aí quando chega o momento da escrita, né? Realmente começa a pesar. Para fazer o embasamento, vocês lembram que eu preciso ter citações e comentários dessa citação. Eu não posso deixar a citação isolada, senão vira fichamento. Eu tenho que mostrar que eu refleti, né? Eu botei aquela leitura e eu também dei minhas contribuições. Eu aumentei a explicação, eu trouxe novos comentários, enfim. Estou solucionando, gente, desculpa. Aí, as citações, elas são feitas de forma padronizada, para que eu possa olhar e ver se realmente tem algo que não é daquele autor, né, que está ali. Então, a citação direta, ela é aquela que é exatamente, perdão, com as palavras do autor. Peraí que eu vou beber água, gente. Com as palavras do autor. Eu não estou falando com as minhas palavras. Eu estou tirando algo exatamente como uma terceira pessoa falou. Então, veja, eu preciso ter algo de destaque para que aquela pessoa que vai pegar meu documento, ela bata o olho e veja, isso aqui não foi a Brenda que falou, ela tirou de algum lugar. Por isso que eu tenho duas possibilidades, né? Ela é curtinha quando ela é menor, de até 3 linhas. E ela é longa quando ela é maior. Aí, eu cheguei a mostrar para vocês o meu ensaio, onde eu dou essa preferência pela citação indireta, que é a preferível, e no caso de ser necessária, a direta curta. Porque eu falei para vocês, né? Nenhum professor, não é recomendado pela metodologia a gente usar um monte de citação longa, gente. Porque fica aquela página cheia de coisa que não foi você que escreveu. A citação direta longa, ela mostra, ó, isso aqui tudinho, ela tirou de outro lugar, ela não escreveu nada disso. Aí eu encho páginas minhas de coisas que não fui eu que elaborei. Então, ela não é recomendada, tá? Mas no caso de usar, vocês precisam lembrar que ela tem que ter o recuo, e aí eu ensinei para vocês, né? O recuo, ele é feito, né? Vou até colocar aqui embaixo para lembrar de novo. Eu puxo essa vírgulazinha até o número 4, esse que é o recuo, tá? Ó, eu vou diminuir a minha fonte, o tamanho da fonte para 10. Olha.
E eu preciso colocar espaçamento simples. E aí eu vou começar aqui a minha citação. Aqui está em negrito, tenho que tirar o negrito. Mas vejam como vai ficar. Ó. Agora, claro, se é até 3 linhas, eu coloco entre aspas dentro do próprio parágrafo. Não vou precisar fazer esse recuo, não vou precisar diminuir letra, nem nada disso. Então, vai ficar dentro do próprio parágrafo, tá? O que é recomendável? Que vocês façam essa indireta. Essa indireta são vocês mesmos falando algo que vocês leram. Então, vocês leem, mas vocês não pegam aquela palavra. Ah, deixa eu escrever aqui o que o fulano disse. Não. Vocês acabaram de ler e vocês vão explicar com as palavras de vocês. O que não pode mudar o sentido, né? Eu falei que o livro que eu li da Juliana estava falando isso, mas aí eu vou e mudo todo o conceito que a Juliana tinha dito. Então, não é o que a Juliana falou. Então, eu tenho que seguir a linha do autor, mas com as minhas palavras. Isso é recomendável. Não vai ficar cheio de aspas o trabalho de vocês, não vai ter recuo, ele fica limpinho e ele mostra, olha, ele leu tudo isso e ele mesmo escreveu, ele mesmo colocou, tá? E aí é muito importante que a gente lembre aquelas recomendações do parágrafo, que ele tem 3 pontos, né? Eu vou apresentar o que eu vou dizer, aí depois de verdade eu especifico, eu comento, e depois eu dou aquela deixa para o próximo parágrafo. Recomendações da citação, aquela longa, aquela grande com recuo. É recomendado que tenha no máximo 10 linhas, porque senão, eu mostrei para vocês a aula passada, não sei se a Giovana ainda estava, se a gente bota 2 citações com 10 linhas, gente, é quase a página inteira. Aí já fica uma página de citação. Se vocês colocam mais do que isso, vai dar 2 folhas. E aí o embasamento, ele é uma média de 5 a 7 laudas. Aí vamos supor, eu coloco 2 citações, já foi uma página, né? Me sobram aí 4, sendo que até agora não falei foi nada. Então fica muito feio. A banca olha e diz, meu Deus, que preguiçosa é essa imagem que passa e que vocês não sabem escrever. Então não pode fazer isso. O sistema cita-comenta é aquele. Tem gente que bota lá aquele negócio desse tamanho e já muda de assunto embaixo. E a gente, na metodologia, é assim, se eu botei algo de algum autor, eu preciso depois explicar embaixo. Esse comentário é nada mais é que uma explicação, tá, gente? Eu vou elaborar, eu vou dar mais detalhes. Falou que segundo Beatriz fulana de tal, a administração é assim, assim, assado. Aí eu vou depois continuar. Por isso, assim, assim, assado, eu venho explicando. Isso que é o método cita-comenta. O sistema 80-20 é para eu lembrar aí a questão de linhas, né? Se eu não posso colocar aí, se eu tenho 8 linhas, eu colocar as 8 só de citação. Vocês já imaginaram? Novamente eu entro na questão de que aí eu não falei nada. Então, uma média aí, tem 8 linhas, 2 aí não sejam minha, o restante sejam eu falando, tá? E aí a questão de tamanho de parágrafo, geralmente me perguntam, né? Esse início, estou começando a escrever agora, professora. Parágrafos curtos, né? 5 linhas. Mas depois vocês já vão conseguir fazer a média de 6 a 7. Gente, 8 já é considerado assim muito longo, tá? Se eu faço 8 linhas num parágrafo, é muito longo, porque depois eu posso começar a, né, eu mesma me enrolar nos meus argumentos, porque cada parágrafo é um assunto. Eu também não posso me estender só em um assunto na minha página, né? Imagina aí, eu coloco 10, 11 linhas. Vai ficar metade de uma página num assunto só, eu não entro no outro. Então, assim, tentem ser objetivas nessa questão, tá? E aí a gente também viu, eu acredito que nesse momento a Giovana tinha caído, a forma de indicação do autor, né, e da fonte, onde eu posso fazer o autor data, que fica dessa forma que eu coloquei aqui, entre parênteses, logo após ao meu parágrafo. Então, tá aqui o parágrafo, eu já coloco aqui, tá? Bem do ladinho. O numérico já não, eu vou colocar lá no rodapé. Do lado só vai ter o númerozinho. Eu acho lindo, gente, quando dá para usar o numérico, fica bem limpinho, mas eu expliquei aula passada que cada um tem as suas vantagens, né? Porque se eu utilizar o numérico, eu não posso usar o rodapé para explicar nada, para traduzir nada. Então, rodapé explicativo, se eu for utilizar o rodapé explicativo, eu tenho que utilizar esse método autor-data, onde eu vou colocar entre parênteses o sobrenome, o ano da obra e a página, tá? Isso não é isso. Com isso aqui, essa base, vocês vão me possibilitar agora de estar trabalhando a BNT com vocês, porque não tem como vocês saberem a BNT sem saber citar e fazer as referências sem saber também esse básico aqui da metodologia e tudo mais.
Então, assim, como a gente acabou o projeto, a aula que vem já vai ser só sobre a ABNT. E eu agora já vou poder mandar 2 arquivos. Esse com comentários, que eu saí escrevendo um monte de coisa, né? E o outro, onde eu vou mandar só o projeto limpinho, para vocês poderem guardar. Aí eu vou pedir uma ajuda, porque eu fui colocar o símbolo do Idaan e não ficou do jeito que eu queria. Então, eu vou editar esse símbolo, né? Porque é necessário na capa, tá, gente? Do lado esquerdo, a gente coloca o símbolo da universidade. Então, eu vou estar acrescentando para mandar para vocês já prontinho. Vou mandar em doc, porque vocês conseguem editar. Aí, como que a gente vai fazer? Eu não posso pedir o embasamento teórico de vocês agora, porque vocês ainda estão aprendendo. Então, a gente precisa treinar alguma coisa do projeto. Aí, a aula que vem, eu vou fazer junto com vocês. Nós vamos estar. Eu quero que vocês passem essa semana pesquisando. Se vocês fossem escolher um tema para vocês trabalharem na administração, tá? Você pode fazer pesquisa na internet mesmo, um tema que vocês achem legal, tá? Vocês vão anotar, vocês vão trazer para mim na sexta-feira. E a gente vai começar a elaborar junto o tópico do problema. Porque o tópico do problema ele vai gerar hipótese, as hipóteses contribuem no método, então tudo está atrelado ao problema, o problema ele é a delimitação de vocês. Então, um tópico importante da gente fazer é o problema. Então, ela que vem a gente vai estar trabalhando isso. O que é que vocês precisam trazer? A ideia do tema, e aí a gente vai estar construindo como se fosse o problema daquele tema no projeto, tá? E aí, ao final da aula, vocês vão me entregar, eu vou estar auxiliando vocês. No final, vocês redigem bonitinho, tá? Eu sempre aviso antes, né, para vocês saberem, não ficarem nervosos, pegar de surpresa. Não precisa ligar a câmera nem nada se não quiserem, a gente vai fazer no Word mesmo, tá? E aí, no final, aí vocês me mandam o, o problema, tá? Porque o embasamento seria realmente, nesse momento, impossível. Só é importante que vocês saibam como que se faz, né? Os conceitos e tal. Aí vocês podem trazer dúvida caso haja, mas eu não vou pedir para vocês escreverem um embasamento. Vai ser muito pesado para vocês fazerem agora, tá? O que eu quero deixar o compromisso feito é que no decorrer das próximas disciplinas, vocês já vão utilizando a BNT, vão utilizando todo esse conhecimento para vocês não chegarem lá no momento final e não saberem escrever, que o aluno que não treinar, ele fica com essa dúvida, tá? E aí, agora eu finalizo a aula. Me digam se vocês querem me perguntar alguma coisa. Ficou alguma dúvida até aqui? Porque agora finalizamos o projeto, né? Bom, professora, para mim, eu não fiquei com dúvidas, né? Não nesse primeiro momento. Porém, acho que de todas as aulas hoje, o conteúdo de hoje a respeito da metodologia, ela foi um pouco mais Pesada, né? complicadinha, porque elas são diferentes, né? Certamente. E aí, eu acho que na hora de executar, não sei como é que vai ser. Porém, a gente vai chegar a nossa vez, né? A gente vai ter que fazer, vai Qualquer chegar coisa a um gente momento. pode fazer, então, um treino, se der tempo também, da metodologia, né? A gente pode fazer, a gente faz uma aula, a gente faz esse problema, porque leva tempo, né? Vocês não vão conseguir fazer problema, fazer metodologia. E aí depois a gente faz com esse mesmo tema, que vocês já vão ter o problema, qual seria, a gente pensa, qual seria a melhor metodologia para esse tema? Aí eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor dentro do tema que vocês escolheram, né? Acho que a gente pode fazer isso também para ver se fica mais claro, né? Que às vezes com exercício fica mais nítido a questão. Até porque vocês vão ter um tema específico. E aí vai ser o momento da aplicabilidade da teoria, né? Por Lembrando mim, que tudo bem, professor, nessa porque questão de exercício, na minha ideia não vai ser, eu vou tirar ponto se fizer errado, não é isso? É a gente treinar mesmo, tá? tá bom. Porque para mim a metodologia hoje foi o assunto assim mais Mais difícil, eu né? não, isso, mais difícil. Vamos usar essa palavra. Eu já imaginava, porque é um assunto que ninguém nunca viu, né? Nesse momento chega cru. É a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre isso, né? E um é contrário do outro. E aí fica meio difícil nesse primeiro momento pensar, meu Deus, como é que eu vou saber escolher o meu método, né? Por isso que eu acho que vai ser uma boa ideia com esse tema de vocês, depois a gente fazer o problema,
a gente pensar qual seria o método para cada tema, porque aí dentro do teu, Juliana, tu vai entender como seria, se você fosse escrever, né? E a Giovana, se ela fosse escrever esse tema, como que seria o método? Para vocês conseguirem entender como que fica mesmo dentro de cada tema. Porque cada tema tem um método diferente, né? Eu acho que é uma boa ideia da gente fazer, né? Para clarear as ideias com relação a isso. Por mim, tudo bem, professora. Tudo bem, professora. Obrigada. Nada. Mas não se assustem, tudo a primeira vez é assim mesmo, caso aquele espanto, né? Lembra do negócio da caverna? Primeira vez que ele sai, ele, né, dói os olhos, é como se fosse isso. Essa questão de aquela simbologia de doer o olho ao sair da caverna, é porque a primeira vez que a gente tem acesso ao conteúdo causa esse susto mesmo, né? É um conteúdo novo, tá? Vocês não se assustem com isso, a gente ainda vai ficar comentando sobre isso. Assim como no início vocês forem pensar, né? As coisas que eu falava para vocês no início pareciam coisa de outro mundo também, né? E agora vocês já estão muito familiarizadas com alguns termos aqui. Vocês já não são mais cruas na questão da pesquisa, na questão da ciência, né? A gente vai falando tanto que vocês já vejo que vocês já conseguem entender melhor os tipos de texto, já sabem a base do parágrafo. Então, essa questão da metodologia, a gente também vai chegar lá. Essa foi a aula do conceito, aí a da aplicação a gente treina, tá? Vocês desculpem aí Tá hoje, bom. gente, barulho, eu tô cheia de alergia por causa da obra, o barulho, a escuridão, não sei se o som ficou bom, tá? Mas aí, se eu não desse aula hoje, eu ia querer gravar para vocês não atrasarem. Depois eu fiquei pensando, gente, a aula assíncrona, ela não é a mesma coisa. Que imagina eu dar essa metodologia, vocês só me assistindo, vocês aqui sem comentar, né? Não ia ser a mesma coisa se eu gravasse, entendeu? Pensei, é Mas melhor a gente deu estarem certo, aqui. professora. Para mim não atrapalhou nada, não. Tá bom. Não foi ótima a aula hoje. Eu só quero, no caso, é para a gente trazer um problema, a nossa atividade que é para trazer na próxima aula. Eu quero que vocês pesquisem um tema. Assim, se vocês fossem escrever um projeto da administração, fazer o artigo de vocês. Aí eu quero que vocês dêem uma pesquisada. Temas da administração. Aí vocês veem o que vocês acham legal, tá? Aí vocês tragam anotado para a aula que vem. Aí vocês vão trazer o tema e a gente vai formular o problema desse tema, como se fosse fazer o item, aquele item do projeto. Lembra que a formulação do problema, um dos itens que é o que faz as perguntas para depois fazer a hipótese, né? Para a gente fazer o problema, a gente tem que ter a delimitação. Então, vocês vão trazer essa ideia de delimitação e a gente junto vai terminar de delimitar e fazer o problema, tá? Tudo bem, professora. Deu para entender, né? Tá bom, meninas? Então, bom descanso para vocês. Não esqueçam, tá? Pesquisem aí algo legal da administração que chame a atenção de vocês, porque para fazer projeto tem que ser algo que a gente goste, né? E aí, qualquer coisa no decorrer da semana, se vocês ficarem em dúvida sobre esse negócio do tema, vocês mandam um e-mail para mim, tá? Para poder não comprometer o nosso exercício aula que vem, né? Então, ficou com alguma dúvida? Aí vocês mandam um e-mail para mim, tá? Aquele Gmail que vocês já têm, que vocês me enviaram a resenha, aquele mesmo e-mail. Qualquer coisa vocês me enviem por lá, que aí eu respondo antes da aula, tá? No decorrer da semana. Tá bom. Pode Tá? deixar, Bom então, descanso, professora. tá, meninas? Bom Tá fim bom, de professora. semana. Bom Fiquem fim Obrigada. de com Deus. semana para a senhora também. Amém. Tá bom. Beijo, viu? Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.